Bom dia. Eu gostaria de dizer duas coisas para começar. A primeira é que é uma honra estar em Brasília colaborando com esta instituição, esta Associação de Servidores Públicos em matéria de seguridade social, uma iniciativa que eu considero muito útil e que permite avançar nos interesses dos associados e da seguridade social. E para mim, merece um aplauso. E essa honra que eu sinto é porque a OIS me convidou a participar. Eu colaborei com eles há muito tempo em constitucionalização dos direitos sociais, em muitos assuntos, e hoje eu agradeço que eles contem comigo, principalmente pelo que estamos aprendendo essa manhã. Então, é uma honra estar com vocês. Em segundo lugar, eu sou professor universitário. Não sei se vocês já escutaram o meu colega, o professor de La Coruña, escutar que nós professores falamos muito e gostamos de ouvir. É possível que eu sofra dessa doença, mas eu garanto que eu não vou cair nela porque nós temos um direito fundamental a comer. E eu acredito que seria uma vulneração a esse direito se eu me estendesse muito. Eu vou falar de 4 coisas sobre a relação entre a constitucionalização da Seguridade Social e o protocolo que hoje estamos impulsionando nessas jornadas. Mas antes eu gostaria de dizer algo que é importante para focar na minha intervenção. Quando falamos da Seguridade Social, não queremos dizer que o direito à seguridade social, à saúde, à previdência estejam nas constituições. Obviamente estão nas constituições desde há muito tempo, mas durante muitos anos entendíamos que eram mandados para o legislador, que o legislador eram exigidos se o legislador gerava as normas. Mas isso já mudou há muitos anos. Entendemos que esses direitos que estão na Constituição são exigíveis diretamente ante os juízes. Não precisam da intervenção do legislador. Quando são reconhecidos constitucionalmente como o direito à saúde, entendemos que estamos reconhecendo aos cidadãos e a sua dignidade. Entendemos o mínimo existencial dos cidadãos e que esse mínimo não depende de que o legislador desenvolva esse direito. Isso é o que ultimamente queremos dizer quando falamos de constitucionalização. E por isso que é uma alavanca muito importante. Nos leva a um nível superior, porque nos permite encontrar e satisfazer a dignidade da pessoa, inclusive quando o legislador não fez isso antes. Com essa pequena introdução, eu gostaria de destacar como é que a Organização Ibero-Americana da Seguridade Social, com Gina Reaño, a presidenta, e com todas as pessoas que trabalham nela, eu vou agradecer a Julián Monroy. Existem outras pessoas que trabalham, mas agradeço e destaco o compromisso com essa ideia da interpretação da constitucionalização da Seguridade Social que foi desenvolvida nos últimos anos. E uma amostra disso é que hoje estamos no 5º seminário. Ano tras ano, investimos esforços em destacar essa ideia da parte da Organização Ibero-Americana da Seguridade Social. Essa é a introdução da minha parte. Agora eu vou explicar 4 ideias que eu acredito que vão contribuir ou abrir esse grupo de contribuições que durante hoje ou continuar, porque já tivemos várias intervenções para uma melhoria em comum desse protocolo sobre seguridade social. As 4 ideias são as seguintes. A primeira, impulsionar, fazer crescer
a Seguridade Social vai continuar como responsabilidade dos juízes. Foi dos juízes e continuará sendo. E como isso é assim, o fato de levar o escopo além do que o legislador estabelece vai ser feito pelos juízes. Isso é muito interessante porque é importante conhecer as diferentes decisões judiciais que estabelecem esse escopo. É importante fazer uma recopilação deles. Vou mencionar alguns. Num estudo que eu estou fazendo para hoje, eu vi muitos. São decisões judiciais muito recentes, principalmente de 2018 até hoje. Não vou ir antes, eu só vou falar dos mais recentes e estão muito condicionados pela situação da pandemia. Nesse contexto e no protocolo podemos recopilar as decisões judiciais, refletir, ver como é que podem ser levados a outros contextos e também criticá-los. Essa é a primeira ideia. As decisões judiciais não são todo. Essa é a segunda ideia. Vou expor com dados concretos como essas decisões não permitem atender às necessidades das pessoas por eles mesmos, não porque uma decisão estabeleça um direito. As instituições da Seguridade Social vão explicar isso todos os dias. Vou mencionar um caso para explicar isso. Então, quais são os instrumentos para que possamos entender o que os juízes estabelecem? Como conseguir que o que os juízes fazem em inovação, por exemplo, possa ser utilizado por todos? Como conseguimos isso? Eu acredito que o caminho é o fortalecimento das instituições públicas. Vou explicar por quê na base da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E se eu tiver tempo, eu vou falar um par de palavras sobre a suficiência financeira, como é que o aspecto financeiro é um aspecto que deve ser valorizado no protocolo. Vou explicar como é que deve ser entendido para que seja constitucionalmente correto e, finalmente, vou falar sobre inteligência artificial. Esse é o meu projeto, é um projeto muito grande para pouco tempo, mas vou tentar. Vou falar de algumas decisões que são interessantes para ver como os juízes estendem até hoje os direitos além do que o legislador diz. Então, vou mencionar algumas coisas. Por exemplo, no México, em 2018, numa ação, um mandado de segurança direta contra o estabelecido por uma lei sobre a afiliação ao Instituto Mexicano da Seguridade Social, o Tribunal Supremo declarou que é inconstitucional a lei que estabelece que a afiliada das empregadas domésticas à Seguridade Social é voluntária. Como consequência da voluntariedade, a maior parte dos empregadores não afiliavam elas. Então, a Corte diz que isso não é constitucional, que a afiliação voluntária é inconstitucional e faz um raciocínio partindo da Constituição e o faz a partir do direito à saúde. As empregadas domésticas precisam de um seguro e o seguro voluntário não garante isso, porque a regra é que nunca são afiliadas. Então, o seguro deve ser para que garanta o seguro, o direito à saúde e também, no caso de 9 de cada 10 mulheres, eram 9 de cada 10 empregadas mulheres, cada empregadas domésticas eram mulheres. Então, isso era inconstitucional, porque vai violar o direito à saúde e traz problemas com a equidade de gênero. Isso aqui no México, vou explicar, em outubro de 2022, outro mandado de segurança, a Justiça falou que o que eles chamam de CURP, uma identificação não é necessária para a afiliação. O Tribunal Supremo indicou que não é necessário esse
cadastro e essa chave poderia ser obtida, inclusive, por pessoas que não eram nacionais. E depois, uma medida cautelar, onde foi declarado, se obrigou a administrar vacinas. Essa também teve uma decisão contra as leis que não permitiam. Na Colômbia, eu vou explicar um pouco a declaração de inconstitucionalidade do decreto 1174, que criou o piso de proteção social. Esse decreto fazia que para trabalhadores parcialmente informais e parcialmente formais, trabalhavam em parte na formalidade, mas que não conseguiam um salário mínimo, essas pessoas eram obrigadas a ser afiliadas a um sistema chamado piso de proteção social, um sistema de subsídios de menos categoria que o contributivo. E a Corte Constitucional colombiana declarou inconstitucional por entendê-lo repressivo pela obrigatoriedade a ser incorporados a esse sistema, porque ela indica que pode, a Corte disse que pode ser um piso, mas não um teto, porque muitas pessoas vão preferir ter uma afiliação com mais benefícios e não é possível impedir que eles façam isso. E a relação que estabelecia aquela norma era deverão. Então, a palavra deverão é declarada inconstitucional. Então, o Tribunal Constitucional, em base a direitos constitucionais, vai além do que estabelece o legislador contra essa lei que piora o sistema de seguridade. Também temos em março de 2022, também declara inconstitucional o isolamento forçado para maiores de 70 anos pela pandemia. O tribunal declarou novamente uma lei inconstitucional em junho de 2023. Também vou falar disso no final. Foi declarada inconstitucional uma lei de 93 que aumenta as semanas de contribuição para ter direito à aposentadoria. Essa lei que acrescentava essas semanas para obter a pensão de aposentadoria fazia impossível que as mulheres obtivessem essa pensão de velhice. E aqui há uma mistura de assuntos de suficiência financeira. Vou falar depois disso. No Brasil temos um assunto interessante que é um habeas corpus que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Interessante, porque falava de situações de prisão cautelar de pessoas que, se não pagavam fiança, continuavam em prisão. E da parte das defensorias existiram uma situação de habeas corpus para essas pessoas que não podiam pagar a fiança. E existiam dois problemas. A lei do Brasil não permitia o habeas corpus coletivo, porque prevê o habeas corpus individual, e não existia previsão de causa para liberar da prisão cautelar pelo não pagamento da fiança o fato de estar na pandemia. E foi o motivo pelo qual a Defensoria pediu que a liberdade fosse concedida. Então, a ideia de muita gente nas prisões e das condições de saúde foi o que determinou que deveria existir essa possibilidade de não ficar em prisão cautelar.
Então, superando esses problemas, o Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus e todas essas pessoas, com atenção ao direito à saúde, saíram da prisão, podiam esperar a tramitação dos processos fora da prisão. Existe um assunto muito interessante no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, em 2020, que quando existiu uma ordem do governador de voltar às escolas, indicou que essa decisão era inconstitucional, se não se garantia que as escolas tinham os planos de contingência para proteger da pandemia as pessoas que voltavam às escolas. Então, na base do direito da saúde, e para terminar, a Argentina, principalmente no Tribunal para recorrer, existem insumos de proteção a profissionais da sanidade quando não estava previsto, outro para permitir, obrigar o fornecimento de testes PCR quando não estavam previstas e também para levar alimento às crianças, às casas das crianças, quando isso não tinha previsão legal. São exemplos para demonstrar que em 2018, 2019, 2020, até 2023, a partir da pandemia, ainda os juízes estão levando o direito à saúde e à seguridade social além do que o legislador faz. Então, a constitucionalização da seguridade social, desde esse ponto de vista, é outro. A segunda questão. Colômbia é um dos países onde existe grande aplicação da exigibilidade por parte dos juízes do direito à seguridade social. Desde 1999 a 2019, existem 110 mil tutelas, mais de 2 milhões nesses 20 anos. São por ano. Então, obviamente, essa ação de tutela, de cuidado, permitem que seja declarado como um direito fundamental, através de uma decisão do judiciário, o direito à saúde, quando o tribunal quando a Constituição não estabelece, permitiu que em 2015 a lei fosse modificada. Mas vamos pensar, mesmo que teve consequências positivas, esse número de ações, de mandados de segurança, não diminuem. Então, o judiciário aplica, mas isso não significa que todos os cidadãos tenham esse direito. Existe uma brecha entre as decisões dos juízes, por um lado, e a aplicação por parte das instituições. Não simplifico aqui, não é o único caso. Por exemplo, se vamos para a Argentina, vemos como em 2020 existiram 4.000 ações, mandados de segurança e também medidas de proteção. Mas o 43% de todos estes assuntos que foram para o direito à saúde. Isso que significa que se os tribunais garantem essa proteção, mas isso não acontece nas instituições. Essas decisões dos juízes não passam essa proteção para o alcance dos direitos do dia a dia. O que podemos fazer aqui? Hoje, falei que eu aprendi muito. Eu aprendi pelo menos duas coisas do Brasil. Eu aprendi que existe um problema com os cadastros. Aprendi que outra coisa que eu não consegui falar no transporte, quando estava vindo aqui, que contei essa manhã. Como provavelmente os serviços públicos em seguridade social ainda estão infradimensionados, têm que ser maiores para atender a todas as reclamações que tem. E temos que bater em muitas portas para obter muitos
alguns benefícios. O que eu quero dizer com isso? Que a simplificação administrativa, a reorganização administrativa é importante. Mas eu não quero, porque eu não acredito que isso vai ser consertado com simplificação administrativa. A simplificação administrativa e a reorganização administrativa é interessante, é útil, e temos que ver caso por caso onde convém aplicá-la. E o protocolo tem essa previsão, mas muitas vezes os problemas não são de simplificação administrativa. Vamos pensar quando as instituições de seguridade social não obtêm um benefício, não dão um benefício porque é caro, porque o orçamento não alcança, porque são empresas privadas. Não no Brasil. E eu queria falar como é que no sistema ibero-americano de direitos humanos é muito valorizado que o Brasil tenha um sistema unificado de seguridade social que seja público e gratuito. É valorado muito positivamente que exista um sistema com foco nos indígenas de uma maneira diferenciada. Mas o que eu quero dizer é que existem outros países também onde a prestação da seguridade social é feita pelos particulares e eles capturam o regulador, diminuem as coberturas, não entregam os pacotes previstos. Esse não é só um problema de simplificação administrativa, é um problema de outro tipo. E aqui eu queria mencionar a decisão da Corte Interamericana no assunto do Chile, Vera Rojas, onde, para mim, é muito interessante porque descreve como o sistema é fortalecido institucionalmente. Como é que os fornecedores privados e também para os públicos, que eles têm que ter uma avaliação interna com um foco em direitos humanos. Não só tem que ser o prestador, mas tem que existir uma avaliação interna. O poder público tem que avaliar internamente na prestação dos serviços e também quando são públicos. Tem que existir uma avaliação interna com foco em direitos humanos. Tem que ser regulamentada pelo poder público. E 3, tem que existir um mecanismo de regulação e fiscalização. Eu gostaria de explicar com mais detalhe, mas o que quero explicar é que a resposta é o fortalecimento das superintendências em assuntos de saúde. A resposta é que existem mecanismos, como a DIDA que vimos hoje, que acompanham e que são mediadores em favor dos afiliados, que na verdade deveriam ser todos. Junto com isso, existem mecanismos reguladores, mecanismos de fiscalização. Isso é muito importante. Provavelmente não vamos conseguir que a exigibilidade judicial dos direitos seja transferida ou supere a brecha e alcance a todas as pessoas se não existe um fortalecimento institucional das superintendências ou outros organismos públicos. E eu acredito que estou passando do tempo, mas eu preciso mais de 5 minutos só para falar dos últimos 2 assuntos que eu queria falar. Primeiro, sobre o assunto financeiro, eu mencionei o Tribunal da Colômbia, como é que depois de declarar inconstitucional a lei, porque era muito difícil que as mulheres tivessem acesso à pensão de aposentadoria, a continuação menciona que esse aumento pode servir para o aumento financeiro do sistema e que também é um princípio constitucional que deve ser atendido e que, de acordo com esse princípio de suficiência financeira, essa declaração de inconstitucionalidade difere no tempo. Não é a mesma coisa essa declaração, essa lei que tem sido declarada inconstitucional vai ser declarada vai ser aplicada durante um tempo até que a administração pública adeque seu sistema. Então, a suficiência financeira é um princípio constitucional que deve ser levado em conta. Então, temos que
ver como é que a suficiência financeira acontece, porque é um princípio constitucional que deve ser levado em conta. Mas como devemos entendê-lo? Eu gostaria de advogar por um entendimento que separa o conteúdo constitucional essencial, que é chamado do mínimo existencial também desenvolvido pela Corte colombiana e também pelos tribunais do Brasil. Aqui, às vezes, eu sinto vergonha, porque vocês conhecem mais sobre isso. Falamos do limite do possível. E o limite do possível é a suficiência financeira, tem a diferença da diferença existencial. O mínimo existencial é o conteúdo mínimo. O conteúdo mínimo nunca pode depender do limite do possível. O limite do possível, e aqui falamos de progressividade, começa com o mínimo existencial. A partir do mínimo existencial, aparece o mínimo do possível. Eu gostaria de focar ou propor, não sou a primeira pessoa que o faz, existem textos escritos, propor esse entendimento da suficiência financeira. E, finalmente, eu quero cumprir com o que eu prometi, quero respeitar o direito fundamental à alimentação como parte importante do direito à saúde. Uma menção à inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial e a transformação digital são duas coisas distintas. Mas aqui podemos colocá-la dentro do mesmo assunto. Existe agilização, utilização de mecanismos eletrônicos. Inteligência artificial é tratar com informação massiva para conhecer coisas que de outra maneira não é possível conhecer. São coisas diferentes. As duas questões são úteis para a gestão da Seguridade Social e do direito à saúde, principalmente, é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que são muito importantes, devem ser aproveitadas e precisamos de obter todo o benefício que podemos obter delas. E também geram novos perigos. O regulador em matéria de saúde deve garantir que a transformação digital e a utilização da inteligência artificial não tenha consequências negativas para os destinatários. Isso é importante. Ao mesmo tempo que é um mecanismo para obter vantagens, é um mecanismo de provocar novos riscos. O regulador e o fiscalizador, isso tem que ser levado em conta e tem que ser incorporado aos esforços de regulação. É importante garantir a proteção de dados das pessoas. É importante garantir que o tratamento dos dados, quando são especialmente sensíveis, seja respeitoso. É muito importante porque senão podemos obter alguma vantagem em saúde, mas estamos perdendo uma área de grandes liberdades, em outras liberdades. É muito importante. E aqui eu volto à dialética própria dos direitos fundamentais. Devemos ser conscientes da intersetorialidade, da interdependência. O regulador da Seguridade Social não pode ser entregado sem regular os riscos. Eu agradeço que tenham a paciência por me esperar. Foi um prazer para mim e eu fico à disposição para que vocês precisarem durante esses dias do seminário que vamos nos encontrar aqui. Muito obrigado.